Graça e paz, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor. A gente fala isso porque, de fato, é muito bom estar na presença do Senhor e saber que nosso Deus, Ele todos os dias, Ele demonstra o seu amor, o seu cuidado por nós. E hoje, o Senhor vai falar conosco. Você crê que o Senhor vai falar com você? O Senhor vai falar conosco como o Senhor tem falado comigo. Alguns temas, alguns tópicos assim de campanha que eu gosto muito. E falar sobre família é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu amo ministrar, eu amo ouvir ministrações, eu amo ouvir testemunho a respeito de famílias, porque eu creio que o maior projeto de Deus aqui na terra é em prol das famílias. E eu sei que o nosso Deus, Ele quer transformar, Ele quer restaurar a nossa família, Ele quer transformar a sua família. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, ou se você quiser ficar também só ouvindo, a gente vai estar lendo o texto, né, o texto-chave, né, dessa campanha, que está em Josué 24:15. O Pedro leu, o Marcinho, né, leu, mas eu quero refrisar aqui de novo. Amém? Josué 24:15 diz assim: mas se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja a terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa declarar para você mesmo aqui nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor com a minha casa, porque o meu Deus tem uma aliança comigo, e eu tenho uma aliança com o meu Deus. O meu Deus, o nosso Deus, Ele tem uma aliança com a sua família, Ele tem uma aliança com a sua vida. Por isso nós precisamos declarar para nós mesmos: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso nós precisamos de verdade exercer essa palavra, sabe, declarar essa palavra, que eu sirvo ao Senhor junto com a minha casa, junto com a minha família. Josué, ele declarou isso: olha, eu e a minha família, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, porque Josué sabia que não havia outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. E eu e você hoje que estamos aqui, nós sabemos quem é esse Deus, nós sabemos o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está fazendo e o que Ele irá fazer. Por isso nós vamos declarar: eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor, porque eu tenho um compromisso com o Senhor, a minha família tem um compromisso com o Senhor, a sua e a minha família tem um propósito aqui na terra. Por isso nós precisamos, irmãos, declarar que eu e a minha família serviremos ao Senhor. O diabo, ele vai ficar o tempo inteiro dizendo: olha, você pode até servir, mas a sua casa, você vai declarar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu não sei qual foi o contexto familiar, não sei como é o contexto que você está vivendo hoje, mas hoje você que está aqui, que conhece o Deus que fez algo lindo na sua vida, você vai declarar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O Senhor está mudando ciclos da nossa vida, ciclos da nossa família. O Senhor está mudando a história. É um tempo de virar a chave dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O Senhor quer que a nossa visão seja mudada, a perspectiva dentro do nosso lar. O Senhor, Ele está nos direcionando a tratar dentro do nosso lar, porque Ele quer que a gente olhe para quem Ele é, olhe para aquilo que Ele te prometeu
e Ele é fiel naquilo que Ele te prometeu. E se um dia você aceitou Jesus, se um dia você entregou sua vida para Jesus, você tem uma promessa, que você e a sua casa servirá ao Senhor. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar a sua família, a sua vida. Por mais que talvez hoje o cenário, a circunstância não esteja muito bom, mas nós não olhamos, irmãos, nós não podemos olhar pela ótica humana, nós precisamos olhar com a ótica profética, com o olhar espiritual. Nós precisamos aprender a olhar o sobrenatural sobre a nossa família. Então nessa noite, você vai sair daqui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo espírito maligno que tenta trabalhar, que está lançando algo na sua mente, olha, sua casa não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que agora as coisas ainda não estejam em ordem, mas o Deus que coloca as coisas em ordem, vai colocar ordem dentro da nossa casa, vai colocar ordem dentro da nossa família, porque nós servimos a um Deus, irmãos, todo poderoso, que transforma ambiente, que transforma o natural no sobrenatural. Talvez você esteja vivendo uma situação horrível dentro da sua casa, dentro do seu ciclo familiar, mas hoje, a primeira coisa que você vai profetizar é para você mesmo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família pertencemos ao Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Ele tem sido fiel comigo e eu quero continuar sendo fiel a Ele. Talvez, irmãos, às vezes a gente passa por tantas dificuldades na nossa família, tantas provas, tantas lutas, que às vezes a gente esquece, irmãos, do compromisso que Deus tem conosco, que Ele não nos deixaria sozinho. Nós não estamos sozinhos. Talvez você entrou aqui arrebentado, mas foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui, foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui, e está bradando dentro do nosso coração, dentro do seu coração, que você e a sua família é exclusiva dele. Você é propriedade, a sua família é propriedade de Jesus. Ele comprou a sua família, Ele comprou o seu esposo, Ele comprou a sua esposa, Ele comprou seus filhos com um sangue precioso. Nós pertencemos ao Senhor. Eu e a minha família temos compromisso com o reino dos céus. Agora eu não vivo mais na ótica humana. Nós não somos normais, irmãos. Nós precisamos entender isso, que nós não somos daqui. Talvez, às vezes, você está esperando aqui, que as coisas aqui nessa terra, te favoreça. Ele é poderoso para fazer, mas nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós precisamos olhar para uma ótica espiritual, para aquele que guerreia guerras que eu e você nem imaginamos. Talvez você se ache cansado, talvez eu me ache cansado, mas talvez, se nós estivéssemos sozinhos, nós já teríamos sido destruídos. Mas aquele que guerreia, aquele que luta, aquele que trava as batalhas que eu e você não conseguimos, Ele está trabalhando, Ele está guerreando, Ele está quebrando cadeias, Ele está quebrando potestade nos lares que estavam destruídos. Ele está restaurando. Ele está restaurando corações que estavam sem fé. Ele está de novo reacendendo a chama. Ele está reacendendo a chama nos casamentos, nos filhos, porque há uma promessa do Senhor: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e você, meu irmão, nós temos motivos hoje para declarar essa palavra, que eu sirvo ao Senhor, porque o Deus que mudou a nossa história, o Deus que transformou a nossa vida, quantas coisas Deus já fez na sua vida, quantas coisas o Senhor já fez na sua família, quantos milagres você já viu, quantas curas Deus já fez no meio da nossa familiar, quantos livramentos Deus já nos deu, quantos livramentos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Ele não nos chamou para andarmos, com a cabeça baixa. Ele nos chamou para vivermos uma vida de intensidade nele,
de lealdade a Ele, acreditando nas palavras e nas promessas que Ele fez por nós. Nós estamos aqui, irmãos. Você está aqui hoje. Talvez você está cansado, talvez você está desgastado, mas hoje o Senhor quer pegar a seu fardo, hoje o Senhor quer tomar a sua família, hoje Ele quer cuidar da sua vida, e é por isso que Josué, ele declara ali para aqueles homens, ele declara para aquele povo: olha, vocês não se lembram de que Deus fez uma promessa para Abraão? Vocês não se lembram que Deus tirou o povo do Egito e nos trouxe? Eles viveram a promessa de Deus de entrar na terra prometida, mas eles, em algum momento, eles se esqueceram de Deus, eles não olharam mais para aquele Deus cuidadoso, zeloso, e eles estavam com o seu coração se rendendo a outros deuses, sabe, se dobrando a outras coisas. E no capítulo 14, no versículo 14, Josué ele fala: olha, vocês removam esses ídolos, esses deuses, sabe? Talvez, queridos, o que o Senhor está querendo nessas campanhas, nessas séries, é que o Senhor queira tirar aquilo que não está agradando Ele dentro do nosso lar, que você e eu possamos olhar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, e ver o que é que tem agradado e o que é que tem desagradado ao Senhor, porque o Senhor Ele quer nos restaurar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer tampar brechas para que nós possamos desfrutar dessa palavra e dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, o diabo, ele tem que olhar para a minha família, ele tem que olhar para a sua família, e ele tem que dizer: olha, naquela família eu não posso tocar, porque ela de fato está debaixo da proteção do Altíssimo, de fato ela tem uma proteção do Todo-Poderoso, ela está vivendo debaixo das mãos do Senhor. Eu não posso tocar, aquela família é uma família do Senhor, e nós somos do Senhor, irmão. Nós somos famílias do Senhor. Não deixe o diabo entrar na sua família. Gente, como a gente tem visto no nosso meio, o diabo está destruindo os casamentos. O diabo está destruindo a comunhão entre marido e mulher. O diabo está destruindo relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Mas nós, irmãos, estamos aqui, pronto para que o Senhor venha nos guardar, venha nos corrigir, venha nos ajudar a blindar a nossa família, a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Varões, né? Vamos dizer, como os assembleanos gostam de dizer, varão dessa igreja, você é o sacerdote, você é o varão, você é o cabeça da sua família. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, sabe, se levante, ore por eles, interceda por eles, se coloque na brecha, seja o valente da sua esposa, seja o valente dos seus filhos. Esposas, irmãs, sabe, seja a mulher sábia, a mulher que auxilia, a mulher que dá o suporte para o seu marido. Filhos, seja obediente aos seus pais, honre os seus pais. E isso faz, irmãos, com que a nossa família seja blindada, seja ali guardada pelo Senhor. E aí nós podemos dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós damos bons testemunhos, porque nós temos um nome que está sobre todo nome, que nós temos que zelar por esse nome. Nós carregamos o nome de Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus. Então Josué, ele diz isso para esses povos, né? Para esses homens: olha, vocês vão continuar servindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez, irmãos, você no decorrer da sua vida, ou talvez está ouvindo isso hoje: só você acredita que a nossa família tem jeito, só você acha que a nossa casa tem solução, só você acha. Mas que você possa dizer isso para essas pessoas, para essa voz do diabo: não importa o que vocês vão escolher, eu escolhi servir ao Senhor, eu escolhi viver nesse amor. Eu encontrei, você encontrou esse amor que não tem fim, irmãos. Jesus, ele mudou a nossa história. Ele muda a nossa história para que a gente mude a história das pessoas que estão ao nosso redor. Ele muda a nossa história para a gente mudar a história da nossa família.
No meio de uma geração que não tem mais jeito, Deus sempre levanta um profeta, Deus sempre levanta um libertador, Deus sempre levanta uma libertadora, e você e eu somos o profeta que Deus está levantando. Nós somos a boca de Deus para as nossas casas hoje. O Senhor está nos levantando como profetas. Talvez há quanto tempo você não se sentia como profeta, mas o Senhor quer te levantar. Profetiza de novo: Senhor, eu creio que a minha família vai servir ao Senhor, eu creio que o meu pai vai se converter, eu creio que a minha mãe vai se converter. Eu profetizo sobre a minha casa. O Senhor, Ele não nos chama, irmão, para a gente viver a nossa vida. Ele nos chama para que a gente seja enxertado na videira, mas que a gente venha dar fruto, que a gente seja, sabe, um galho que dê fruto dentro da nossa casa. Eu quero dizer um pouquinho, bem rapidinho, a respeito da minha família. Muitas pessoas, muitos casamentos que estão em fracassos, muitas pessoas que têm andado desanimado dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja, ou que já não estão mais nos caminhos do Senhor, eles falam assim: não, sabe o que é, irmãos? Irmão, é que eu tive um mau exemplo na minha casa. Meu pai e minha mãe nunca foram exemplo para mim, meus irmãos nunca foram exemplo para mim. Eles usam isso de desculpa, mas quando eu e você encontramos Jesus, e Jesus ele entra na nossa vida, não há mais desculpa. Não há mais desculpa. Quando Jesus ele bate, ele rebenta com o nosso coração, ele entra com esse amor, a nossa perspectiva tem que mudar. A nossa ótica dentro da nossa casa tem que ser mudada. Mesmo que as pessoas estejam no mesmo ambiente, mesmo que as pessoas estejam junto com você, Jesus está aqui, mas se Jesus te tocou, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. E eu lembro que quando Jesus entrou na minha família, eu era criança, um pouco menor que o Rafael. Cresci, irmãos, dentro dessa igreja, lá na edícula do Roberto, da pai da Denise. Crescia, às vezes vinha, brincava, igual os nossos pequenos faz. Mas de repente eu fui crescendo e aprendendo, eu fui crescendo nesse ambiente. E que ambiente maravilhoso é crescer na presença do Senhor dentro da igreja. Até que um dia eu encontrei Jesus. Eu vou dizer aqui, irmãos, a minha casa, a minha família, meus pais vinham para a igreja, mas a minha família era horrível. Era um lar, olha, vou falar pior talvez de pessoas que não servem ao Senhor, vindo na igreja. Mas o Senhor, Ele me encontrou. Quando o Senhor me encontrou, eu tive umas experiências com o Senhor com 12 anos. Preste bem atenção, como você e eu somos profetas dentro da nossa casa. Quando o Senhor teve um encontro comigo, por volta dos meus 12 anos, eu sempre falo, uma pregação do pastor Gilmar aqui, Salmo 51, aquilo ali não foi só bom para mim, aquilo ali Deus me deu que eu tinha um chamado dentro da minha família, que eu tinha um propósito dentro da minha família. Talvez, até a gente entender o propósito, fica meio confuso. Talvez você esteja aqui, e você fala, poxa, só eu, mas parece que não, mas o Senhor quer te usar. E eu lembro, irmãos, que aí o nosso pastor, que eu falo que ele é meu pai na fé, ele é meu pai na fé, eu lembro que ele me ensinou a como eu ser obediente ao meu pai e à minha mãe, mesmo que o meu pai fosse um bêbado, mesmo que a minha casa seja, ele nos ensinou a honrar o pai e a mãe. E a gente aprendeu sobre a palavra do Senhor. Sabe o que acontece? Eu fui crescendo, tendo intimidade com o Senhor, se desviando do mal. Quando eu olhava para o meu pai, olhava para minha mãe, o meu pai chegava bêbado. Olha, é bem triste que eu vou falar, mas ao mesmo tempo eu sei que teve isso. Meu pai chegava bêbado às vezes. Meu pai tinha problema de próstata, né, de bexiga. E meu pai, ele bebia, chegava caindo de bêbado. Só que ele chegava, ele mijava na rua. E ele chegava em casa, e ele dormia, minha mãe já xingava, já brigava, ele ia. Eu ia pro meu quarto.
Eu colocava o radinho toca CD que eu tinha. Eu colocava ali louvores, né? Na época era Cassiane, Diante do Trono. Eu ficava chorando e orando. E o meu pai dormia na sala. Quando todo mundo dormia, eu ia lá no meu pai, bêbado, dormindo, urinado, fedendo. Eu colocava a mão na cabeça do meu pai e fazia o que eu não conseguia fazer quando ele estava bom. Eu beijava o meu pai. Eu falava: Jesus, muda a história do meu pai. Eu chegava na porta da casa da minha mãe, do quarto da minha mãe, e eu falava: Senhor, muda a história da minha mãe. Eu fazia isso, irmãos. Então isso fez com que eu entendesse que eu podia ser diferente dentro da nossa casa. Eu e o meu irmão Jean Carlos. Até que um dia, irmãos, eu não vou contar o testemunho, até que um dia o Senhor usou o pastor Gilmar para chamar 2 jovens, 2 adolescentes, que era a coluna de Deus, eu lembro até hoje, dentro da sua casa. Ele nos chamou aqui e Deus mudou a história da nossa família os irmãos já conhecem. Desde aquele dia, a minha esposa está aqui. A referência espiritual da nossa casa é eu e o Jean. Tudo o que acontece de problema, eu e o Jean resolve. Eu e o Jean temos uma palavra. Nós somos profetas dentro da nossa casa. Quando o meu pai, aí a gente tinha ido para o Quiririm, quando o meu pai ele chegava bêbado, daí ele estava bem doente mesmo, eu lembro que eu dobrava o meu joelho e eu chorava por ele. Eu orava por ele. Quando ele acordava, eu entrava num quartinho que tinha do lado da nossa casa, que os gatos entravam cheios de pulga. Eu ficava lá orando: Senhor, muda a história do meu pai. Muda a história da minha família. O meu pai, irmãos, nos últimos 2 anos dele, ele se converteu, foi liberto, largou a bebida. E eu tenho certeza que ele foi salvo. Eu tenho certeza que ele foi salvo. Dentro de toda essa ótica, irmãos, eu orava e pedia para o Senhor: Senhor, me dê uma família do Senhor. Deus me deu a minha esposa, os irmãos, eu sou suspeito em falar. Deus me deu o Rafael. O Senhor tem promessa para a sua vida, irmãos. Eu poderia falar: eu não acredito no plano familiar. Eu não acredito no projeto familiar. Mas o Senhor me deu, e hoje eu desfruto de uma família que serve ao Senhor e que declara: eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu filho servimos ao Senhor. Nós amamos Jesus, nós amamos ao Senhor. E eu quero dizer isso para você aqui, meu irmão e minha irmã: Deus quer te usar para tocar nas pessoas da sua casa, na sua família, na sua parentela. Então que você possa declarar: eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor, porque nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu fiz 16 anos de casado, tá certo? Irmãos, eu encontro casais mais novos perguntando: como é que vocês fazem para vocês viverem desse jeito? Feliz. Casais mais velhos vêm e falam com a gente. Nós aprendemos, irmãos, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós temos aprendido a colocar o Senhor como prioridade. Nada rouba o lugar de Jesus na nossa família. Nada pode roubar o lugar do Senhor dentro da sua casa. Sabe, a gente precisa ter dentro do nosso lar um altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos ter dentro da nossa casa um ambiente de adoração ao Senhor. Nós precisamos mudar a atmosfera de dentro da nossa casa para a atmosfera do céu. Chamar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. O Senhor, Ele quer entrar dentro da sua casa. O Senhor, Ele quer, sabe, andar. Lá em casa nós é muito chorão. Você já sabe disso. A gente chora aqui, chora lá, chora no carro. Sabe, a gente respira Jesus lá em casa. Jesus sabe que é verdade.
Sabe, eu amo a família que Jesus me deu. E eu estou dizendo talvez para você, para os jovens que ainda vão casar, que tem sonho em casar, pega aí, Rafinha, que tem sonho em casar, mas assim, brincadeira à parte, sabe, Deus tem um plano lindo para você, em família. Jesus quer mudar o cenário da nossa família. Jesus quer mudar, sabe, aquele cenário de briga. Coloca louvor, irmão. Coloca ministração. Quantas ministração estão tendo? Coloca ministração. Começa louvor. Começa você a mudar a atmosfera da sua casa. Quando eu fazia isso, eu vou dizer isso. Quando eu fazia isso para o meu pai, quando meu pai se converteu, tem coisas assim que Deus ele proporciona para a gente. Eu lembro que um dia meu pai chamou eu e meu irmão Jean. Ele já estava liberto da bebida. Ele com a Bíblia na mão, ele sentou e ele disse assim: olha, vocês dois são o orgulho da minha vida. Vocês foram o que eu nunca consegui ser. Vocês são aquilo que eu sempre quis e tentei ser. E ele beijou, abraçou a gente. A gente conseguiu tocar o coração do nosso pai. Talvez você não teve o pai que você queria, mas você pode ser o pai que você queria ser para o seu filho. Talvez você não teve a mãe que você queria, mas você pode ser a mãe para os seus filhos. Os seus filhos podem ter aquilo que você mais queria. Um pai e uma mãe que teme ao Senhor. Sabe, que leva eles na presença do Senhor. Um testemunho lindo que foi muito importante para mim. Rafaelzinho viu colocando ali, ele chegou ali para mim, ele beijou e falou assim: pai, boa sorte na pregação. Obrigado, Rafa. Nós precisamos, irmãos, tocar os nossos filhos. Eu dizia para o irmão Tião esses dias, já estou finalizando, tá, Marcinho? Eu dizia para o irmão Tião esses dias um testemunho de como a gente tem que ter a nossa família na presença do Senhor. Certo dia o Rafael estava em casa e eu assistindo futebol, não sei o que, eu estava deitado no tapete, o Rafael no quintal nosso brincando de bola, a Letícia saiu. Ela saiu lá fora e fez assim: Rafael, quando põe a mão na cintura é complicado, né, pastor? Rafael, você quebrou minha planta. O Rafael fez assim: não quebrei, mãe, não quebrei. A Letícia voltou e ela falou assim pro Rafael: Rafael, tô triste, que foi você e você mentiu. E Jesus não se agrada com mentira. E voltou para a cozinha. O Rafaelzinho deitou no sofá, eu sentado no chão. Eu escutei o Rafaelzinho chorar. O Rafaelzinho começou a chorar. Eu virei e falei: Rafael, é só pedir perdão para a mãe e pedir perdão para o Senhor. Aí eu falei para ele: sabia que quando a gente peca, se a gente confessar... E aí ele falou assim: vamos orar? Eu comecei a orar com o Rafael. O Rafaelzinho começou a chorar. A Letícia vendo aquilo e ele pedindo perdão, e ele começou a chorar e falou: pai, eu entristeci Deus. Eu falei: Rafa, quando a gente peca a gente entristece, mas quando a gente confessa, a gente alegra o coração de Jesus. O Rafaelzinho, ele começou a chorar mais, e a Letícia encostado. A Letícia começou a ver ali e chorar também, encostado na porta, indo para a sala. Eu falei: Rafael, pode chorar, Jesus já te perdoou, tá tudo certo. E aí assim: pai, eu tô chorando, pai, mas é uma alegria no meu coração agora. Isso era 8 horas, né, Letícia? 8h30. A gente sentou junto, começamos a chorar. O Espírito Santo de Deus foi derramado na nossa família, que era 11 horas da noite. A gente estava se levantando, porque o Senhor entrou na nossa sala. Eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Você e a sua família pertencem ao Senhor Jesus. Que você possa profetizar talvez hoje para você mesmo: eu e a minha família pertencemos ao Senhor, servimos ao Senhor, temos um compromisso com o Senhor,
temos uma aliança com o Senhor. A minha família pertence ao Senhor Jesus. Que você possa viver isso, que você possa declarar isso, que você possa profetizar isso. Se você ainda não vive isso, hoje o Senhor está dizendo: profetiza, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém?